Boa noite, opinião pública. Falei com vocês que eu ia gravar um vídeo sobre isso. É impressionante como a mídia tradicional usa de técnicas para tentar, de alguma maneira, ludibriar o povo que consome esse tipo de conteúdo. Essa técnica que eles estão usando aqui, que é o que nós vamos falar nesse vídeo, é a técnica da repetição, ou mais conhecido como o efeito Goebbels. Quem é esse cara? Esse cara era simplesmente o ministro da comunicação nazista. Tem uma frase que é muito conhecida, que é atribuída a ele, que é o seguinte: uma mentira contada por 1000 vezes torna-se verdade. Vamos à análise do que eles tentaram fazer aqui. Olha a manchete. PM confirma que policial atirou em morador em situação de rua. Eu nem vou falar do português e da colocação errada do jornalista, que não tem como ser morador em situação de rua. Ou é morador de rua, que ele não quis colocar porque é politicamente incorreto, ou é pessoa em situação de rua. Mas o que ele quis dizer aqui é o seguinte, que a PM confirmou que o policial atirou em morador em situação de rua. Ele apela para o emocional, que era simplesmente uma pessoa em situação de rua. E ele afirma que a instituição disse que o policial atirou nele. Tá, Gustavo, mas com qual intenção que eles fazem isso? A intenção objetiva é mexer com o inconsciente coletivo. Primeiro ele bota lá em cima, ó, PM confirma que policial atirou em morador em situação de rua. E depois ele vem dizendo, após ele forçar a entrada em prédio. Entenderam isso? Eu apelo para o emocional, dizendo que a polícia truculenta confirma que o policial truculento deu um tiro no morador de rua. E depois eu digo qual é a razão, por ele ter tentado entrar de maneira forçada em um prédio. Gustavo, fica pior? Claro que fica pior, nada é tão ruim que não possa piorar. No miolo da reportagem vem o seguinte, olha só, Polícia Militar confirma que policial atirou contra um morador em situação de rua. Essa é a parte inicial da reportagem, tá? Identificou, falou o nome dele, aí vem a seguinte frase, ó. Segundo a PM, quando eu digo isso no português, vocês já tiveram contato com aquela vizinha, aquela tia, que fala assim, ó, segundo fulano, disse fulano, que é porque ela não quer se comprometer com aquele conteúdo, ou então ela usa com aquela malícia para dizer que isso pode não ser tão confiável assim. Não aceita com olhos fechados? Sabe quando a pessoa fala desse jeito? Exatamente isso que eles fizeram aqui, ó. Segundo a PM, os policiais de plantão deram voz de parada e uma advertência verbal. Ó, o jornal indica qual foi a ação dos operadores de segurança dos policiais. Eles deram uma ordem expressa, que era para o indivíduo parar, para o indivíduo cessar o que ele estava fazendo. E mesmo assim o indivíduo não parou. Só que, para o jornal não colocar dessa maneira, que o policial indicou que era para ele parar e ele não parou, por isso que ele foi alvejado, ele bota segundo a PM. Diz a PM. Isso torna com que o texto e a pessoa que está lendo crie dúvidas sobre a atuação policial. Em cima eles confirmam, mas embaixo eles colocam segundo a PM. Mas não satisfeitos só com segundo a PM, eles ainda lançam aqui ao lado, ó, o homem não teria obedecido. Ele não teria obedecido. Isso gera dúvida no contexto que está sendo colocado pelos operadores de segurança. Tudo bem, Gustavo, a gente entendeu essa parte, mas você tinha falado que hoje nós iríamos falar sobre o efeito repetição, o efeito Goebbels, e até agora não chegou nada disso. Agora a gente chega na parte da repetição. Um outro jornal, e isso porque eu só peguei 2, hein? Um outro jornal coloca a seguinte matéria estampada logo de cara, olha só. Um policial militar atirou e matou um morador de rua com esquizofrenia por
entre aspas, gente, preste atenção nisso, entre aspas, desobediência. Vocês acham realmente que esse entre aspas foi à toa? Eles botam a cabeça da matéria. Policial militar atirou e matou um morador de rua com esquizofrenia por desobediência. E chegamos ao miolo da matéria. Segundo a versão, olha só, preste atenção, gente. O operador de segurança, o policial, seja ele de qual for a esfera, ele tem fé pública. E o jornal tem a capacidade de colocar, segundo a versão da corporação. Se é uma versão, eu derrubo completamente a fala de autoridade da instituição. Segundo a versão da corporação, dá o nome do sujeito e aí eles colocam, mais uma vez, teria tentado invadir a área considerada de acesso restrito. Teria, gerando a dúvida para quem está lendo a matéria. A parte principal da matéria, que era realmente o que deveria ter sido explorado, é essa parte aqui, ó. Policiais afirmam que ele não obedeceu às ordens de parada e teria avançado contra um dos agentes. Cara, isso é que deveria ser o cerne da matéria, mostrando o seguinte, que os policiais agiram porque eles deram uma ordem de parada para o indivíduo e ele partiu para cima de um dos agentes e, infelizmente, os agentes tiveram que agir dos meios necessários para contê-lo, com um disparo. Mas não, isso passa batido na matéria porque o ponto principal é desqualificar a fala da instituição e apelar para o sentimental dizendo que era um morador de rua com possível esquizofrenia. Mas eles, depois disso tudo, ainda conseguem fechar com chave de ouro, com a seguinte parte. Nenhuma arma foi encontrada com a vítima. Meus amigos, eles qualificaram o invasor como vítima. Quando você escuta a palavra vítima, você coloca ele no rol, no local de inocente que sofreu uma injustiça. Ele é uma vítima. Você humaniza o indivíduo, colocando ele como uma vítima, só que ele foi o causador do problema, e você desumaniza os policiais, colocando eles como os que mataram a vítima. E como eu disse a vocês, eu peguei isso só de 2 jornais. É a tentativa de pregar no inconsciente coletivo que o policial é o bandido, o policial é o opressor, o policial é o truculento e quem comete crime é apenas uma vítima. Ou seja, não existe mais o causador. Você só pode culpar quem reage, não quem age. Isso é um problema muito grande para a nossa sociedade, porque se todo mundo for pela ideia dessas matérias, num futuro bem próximo, nós vamos estar perdidos. Fique por aqui, vamos sempre em busca da verdade.